Bem, meus irmãos e irmãs, celebramos neste domingo a solenidade da Epifania do Senhor. E com essa festa também concluímos hoje o tempo litúrgico do Natal, o tempo do Advento, o tempo do Natal, que se conclui hoje. Amanhã voltamos já para o tempo comum, celebrando a festa do batismo do Senhor e continuando com a primeira semana do tempo comum. Essa festa de hoje, normalmente celebrada no dia 6 de janeiro, mas aqui no Brasil ela é colocada para o domingo seguinte, neste caso deste ano, é a festa em que nós celebramos esta revelação de Deus, de que se no primeiro momento, como celebrávamos no Natal, Jesus nasce cumprindo as promessas messiânicas, o Messias prometido ao povo de Israel, aquela raça escolhida, preparada por Deus para acolher o Salvador. A liturgia de hoje nos mostra, com esse acontecimento da aparição da estrela de Deus que se revela a magos do Oriente, ou seja, a não-judeus, a pagãos. A liturgia de hoje nos revela um mistério maior ainda, de que esse Messias, esse Salvador, não veio somente para o povo escolhido, para o povo de Israel, mas que esse Messias, esse Salvador, veio para revelar-se a todos os povos da terra, a todas as nações. Judeus e pagãos são chamados à mesma herança, à mesma salvação. Pagãos aqui se entende, e era chamado todos aqueles que não eram judeus, todos aqueles que não eram da raça de Israel. E o povo de Israel, os judeus, irão entender que eles eram agora um povo escolhido, não no sentido de ser um povo exclusivo para Deus, de que Deus se revelaria somente para eles, mas que era uma raça, um povo escolhido para serem um instrumento de Deus para acolherem um Salvador, e daí o anúncio da salvação fosse levado a todos os povos da terra. O Evangelho de hoje já não fala diretamente do acontecimento do nascimento, apenas diz que Jesus nasceu em Belém de Judá, para dizer que Jesus nasceu na mesma terra e na mesma região do reino de Israel, onde era rei Davi, que Davi é um que está naquela descendência, naquela genealogia que nós ouvimos no início do Evangelho, de que desde Abraão, chegando a Davi, chegando a Jesus, para dizer que Jesus é da descendência de Abraão e que Jesus é da descendência de Davi, porque o Messias esperado deveria ser um descendente do rei Davi. Então Jesus nasce em Belém, terra de Davi, para dizer que verdadeiramente ele é o descendente de Davi, a descendência de Abraão. Não um descendente mais, mas o descendente, aquele que seria de fato o Salvador do mundo. Essa liturgia nos mostra ainda que essa experiência dos magos do Oriente não se especifica muito bem. A tradição acredita que eram reis por conta dos presentes que eles oferecem, que por serem presentes reais, ouro, incenso e mirra. Mas mostra também esse mistério de Deus, de que Deus, por meio de sinais, vem à nossa vida, nos conduz até Ele, nos atrai até o seu amor e se revela a nós. A estes magos, por meio dessa estrela que surgiu no Oriente e que os conduziu. E a nós, quantas vezes Deus envia sinais para nos mostrar o seu caminho, para nos atrair a Ele, e nós muitas vezes podemos acolher esses sinais de Deus ou podemos também desprezá-lo. Mostra ainda, de forma muito triste, como diz no início do Evangelho de São João, o Salvador veio para o que era seu, mas os seus não o acolheram. Os magos chegam em Jerusalém, naturalmente vão ao palácio do rei, porque pelo que eles conseguiam compreender e ser revelado a eles,
aquela estrela estava levando eles ao novo rei de Israel, ao novo rei do povo de Deus. E ao chegar, para sua surpresa, veem que Herodes, e não só Herodes, toda a cidade de Jerusalém ficou angustiada com esse nascimento, né? Mostrando que o povo de Israel, o povo de Deus escolhido para a salvação, não estavam preparados, e muitos não estavam nem mesmo felizes em saber que o Messias havia chegado. Porque, pelo modo como viviam, pelo comportamento de suas vidas, a chegada do Messias ia ter que levá-los a uma conversão, a ter que deixar de lado situações de pecado e contrárias a Deus, e eles não queriam. Estavam muito amarrados, muito escravizados aos seus pecados e à sua situação. Isso nós vamos ver quando Jesus, já adulto, pregando, anunciando o Evangelho ao povo escolhido, será rejeitado, muito rejeitado, mesmo ao ponto de ser condenado à morte na cruz. E esses magos do Oriente, né, manifestam para nós também um itinerário que deve ser nosso. Manifesta primeiro que Deus se revela aos povos pagãos, como diz a segunda leitura de hoje. Deus agora revelou neste tempo que os pagãos também são admitidos à mesma herança, são associados à mesma promessa de Jesus Cristo. Mas devemos entender que, assim como eles, nós devemos fazer esse caminho. Não só uma vez na vida, porque já somos batizados ou porque já somos católicos, que devemos relaxar na nossa fé. Devemos nós também continuar a empreender esse caminho espiritual. Devemos continuar a buscar na nossa vida essa união cada vez maior com Deus. Temos tantas coisas na nossa vida para purificar, situações de pecado da qual devemos nos libertar, situações, lugares, pessoas que não convêm à nossa vida como cristãos católicos. E devemos continuar dando esse passo. Hoje nós vivemos num mundo que prega uma das piores heresias, um dos piores males que já puderam existir, que é o mal do relativismo. Tanto faz como tanto fez. E aonde a nossa religião católica, a nossa fé, a nossa igreja, é apenas algo a mais na nossa vida social. Onde eu posso ir à missa, onde eu posso rezar, onde eu posso ter as minhas devoções, rezar o meu terço, mas eu não preciso me unir a Deus. Eu não preciso me converter, eu não preciso abandonar as situações de pecado, eu não preciso trabalhar para a minha salvação, até porque tem um outro relativismo que diz, não, o inferno não existe, Deus é bonzinho, no final das contas vai todo mundo para o céu, não importa o que você fez ou deixou de fazer, o que importa é que Deus é misericordioso. Todo esse relativismo tem esfriado a fé de muitos. Por isso que nosso Senhor já diz no Evangelho, quando o Filho do Homem voltar, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Porque muitas vezes, não só os de fora, não só os pagãos, digamos assim, vivem longe de Deus ou não se preocupam com a sua salvação de Deus. Acontece muitas vezes que nós, dentro da igreja, podemos experimentar esse mesmo paganismo no coração. Muitas vezes podemos até estar na casa de Deus, mas podemos não estar com Deus nem em Deus. Porque estamos acomodados nos nossos vícios, nas nossas realidades que nos afastam de Deus. E, meus irmãos, devemos trabalhar para a nossa salvação com temor e tremor. Porque pode acontecer que quando chegar a hora da nossa morte, a hora em que o Senhor peça contas da nossa vida, nós tenhamos caído numa impiedade tal que não nos convertamos mais e colocamos em risco a nossa própria salvação eterna. Por isso, à luz da festa de hoje, Cristo se manifesta como luz do mundo,
como luz para todos os povos. Nós somos estes povos, porque nós não somos a origem judaica, né? Nós somos de outro continente, de outra realidade, mas a nós chegou essa luz da salvação e não podemos desprezar essa luz. É verdade também que pode acontecer que às vezes os pagãos, digamos assim, aqueles que estão afastados de Deus, que estão afastados da fé, podem ser até nossos familiares ou amigos, ou mesmo pessoas de fora, que às vezes têm essa experiência de serem iluminados por Deus, como foram esses magos, e vêm e se aproximam da igreja, se aproximam de nós, e pode acontecer de receber de nós, muitas vezes, um banho de água fria, por ver em nós pessoas que não amam tanto assim a Deus, ou que não seguem com tanto entusiasmo a nosso Senhor. Às vezes pelo nosso mau comportamento, pelas más atitudes, pela falta de amor. Claro que não podemos aqui generalizar, né? Claro que muitos encontram nos cristãos luzes e instrumentos e verdadeiras testemunhas da fé e do Evangelho. Mas estejamos atentos para que quando as pessoas possam vir a nós buscando a Deus, nós sejamos testemunhas do amor de Deus. E não sejamos como Herodes, né? Que queria que depois os magos voltassem para dizer exatamente onde estava o menino, dizendo que era para ir adorá-lo também, mas na verdade nós sabemos que Herodes queria saber onde estava o menino para matá-lo, né? Tanto que, ao saber que os magos não retornam e vão por outro lugar, Herodes baixa aquele decreto em que manda que sejam assassinados todos os meninos de 2 anos para baixo, para tentar de forma enlouquecida matar o Messias. Que loucura de Herodes, porque Jesus não veio para destroná-lo, não veio para fazê-lo deixar de ser rei. Se Herodes tivesse acolhido o Messias, teria sido um rei abençoado por Deus e certamente teria vivido muitos e muitos anos o seu reinado, sob a bênção de Deus. Mas como ele se levantou contra Deus, seu reinado teve um fim, e certamente um fim não muito feliz. Se revoltou um rei da terra contra o próprio Senhor do universo, contra o próprio Rei dos reis e Senhor dos senhores. E os magos do Oriente, possivelmente reis, que eram pagãos. Claro que Herodes também era pagão, por ser uma realidade unida, escravizada ao império, seu coração era como um pagão. Mas o povo também rejeitou o Messias, o povo escolhido o rejeitou. E ao mesmo tempo os pagãos, os de fora, estavam com o coração mais aberto para acolhê-lo. Não sabemos o que faziam esses magos, né? Se eram de alguma seita, de algum tipo de grupo religioso que buscava nos astros, né, as inspirações do céu, né? Mas que depois se converteram, se prostraram e adoraram o menino, né? É triste ver que às vezes tem católicos que vivem igual os magos antes da conversão, né? Buscando nos astros explicações, lendo o horóscopo, lendo revistas que vai dizer como é que vai ser o futuro, porque a estrela tal está na posição tal, e aí vai significar que isso na minha vida vai mudar, né? Paganismo, né? Cristão não tem horóscopo, cristão não tem signo, né? Isso já foi superado, mas o mundo cada vez mais volta a um estado de paganismo, querendo buscar nas forças, no movimento do cosmos, a explicação para a sua vida. Isso é paganismo. Isso é pecado mortal grave que deve ser confessado, né? Não podemos viver como pagãos, mas o mundo nos faz voltar a ser pagãos. Por isso que hoje essa liturgia deve nos fazer meditar isso, né? Deus abriu a sua salvação para os pagãos, para os que não têm fé. Será que eu estou vivendo bem a minha fé? Como está a minha fé? Será que eu, por algum descuido, não estou, às vezes, até entrando em coisas que são próprias dos pagãos, daqueles que não conhecem a Deus, e buscando explicação e salvação para a minha vida fora de Deus? Para concluir, existe algo muito belo
que é a imagem destes presentes que foram apresentados pelos magos ao menino Jesus. Ofereceram, todos nós sabemos, né? Ouro, incenso e mirra. O ouro simboliza a realeza. É a imagem de que esse menino é Deus, de que esse menino é rei, melhor dizendo. A realeza, o ouro, significa a realeza do Messias, que esse menino que nasceu para nós, ele é rei. O incenso simboliza a divindade, né? Simboliza, nós vemos que em algumas missas, né, a gente usa o incenso, né, que o padre vai incensando e aquela fumaça vai subindo para o alto. É uma imagem da nossa oração, que deve ser elevada a Deus. Somente a Deus devemos depositar a nossa confiança. Somente a Deus devemos elevar as nossas súplicas de adoração. E esse incenso simboliza que este menino que nasceu, ele é Deus. E ele deve ser adorado e glorificado. E por isso, de fato, os magos se prostram e o adoram, para dizer que mesmo os pagãos são chamados a adorar e reconhecer em Jesus o único Deus e Salvador do mundo. Por fim, oferecem também a mirra. A mirra é a imagem do sofrimento. Era uma espécie de unguento, de substância, de material usado também para a sepultura dos corpos, para a purificação e sepultura, para as feridas. A mirra simboliza o sofrimento, de que esse menino, este rei e Deus, veio neste mundo para sofrer por nós, para morrer na cruz entregue por nós, por amor para a nossa salvação. Mas esses mistérios também, desses três presentes, se voltam para nós. Se voltam para nós. O ouro que nós podemos oferecer a Deus é o ouro do nosso amor, da nossa adoração, do nosso amor e desejo de estarmos com Cristo, de estarmos unidos a nosso Senhor. O incenso, simbolizando a oração, simboliza a oração que nós devemos elevar a Deus, apresentar a Deus, que nos une a Deus, prestando a Ele um culto de latria, um culto de verdadeira adoração, reconhecendo nele o nosso Deus, de que não sou eu o Senhor da minha própria vida, mas Deus é o Senhor da minha vida. E a Ele devo me submeter e obedecer por amor, não por medo. Por fim, a mirra, que é a imagem do sofrimento, mas que para nós é a imagem da vida de sacrifício, de penitência, de ascese. Por isso que nós vivemos os tempos litúrgicos do advento, quando usamos o roxo, sinal de vigilância, também de penitência de alguma maneira. Sobretudo o tempo da quaresma, e somos chamados a nos vestirmos de cinza, que era uma imagem antiga da penitência. Os homens, quando precisavam pagar grandes pecados, eles se vestiam de cinzas mesmo e andavam vestidos, cobertos de cinza. Por isso recebemos as cinzas no dia da quarta-feira de cinzas, simbolizando isso. Que somos penitentes públicos, que diante dos homens devemos levar uma vida de penitência e de ascese, né? A ascese é esse esforço do cristão de trabalhar a purificação dos seus vícios, dos seus pecados, né? Fazendo sacrifícios, jejuns, orações. Por isso que a igreja nos coloca também as penitências, seja nesses tempos litúrgicos, seja algumas formas de penitência, de ascese, como por exemplo, todas as sextas-feiras do ano devemos fazer abstinência de carne. Cristão católico não pode comer carne dia de sexta-feira, né? Carne vermelha, carne, né, de animal sangrado, né? É pecado mortal, precisa confessar, né? A não ser quando é solenidade ou algum dia especial. Mas esses pequenos gestos que nos chamam a pequenos sacrifícios, a pequenas penitências, menores ou maiores, é um sinal dessa mirra, dessa vida de penitência, da humildade de confessar e reconhecer que eu sou um pobre pecador, limitado, que necessito me purificar, que necessito me converter a cada dia, trazendo assim um bem para a minha própria alma,
trazendo um bem para os meus irmãos que convivem comigo e trazendo um bem, né, uma alegria para o coração de Deus. Essa questão da conversão, né, não é um rigorismo, não é um exagero da igreja, é uma necessidade da nossa alma. Quem não se converte e se santifica se torna uma pessoa ruim, ou permanece ruim, e uma pessoa difícil. Primeiro, é uma vida triste para si próprio, porque vive metido em coisas, buscando a felicidade, aonde nunca a encontrará. Porque as realidades desse mundo não têm o poder de satisfazer a nossa alma. A felicidade não é uma coisa, a felicidade é um estado da alma, do nosso espírito. Depois, a nossa conversão é um bem para os que convivem conosco. Nós sabemos como é ruim quando temos amigos, familiares que são pessoas duras de coração. Uma esposa que é bruto, que é ignorante, que não tem paciência, que trata mal, que facilmente profere palavras duras, que torna amarga a vida do outro. Como iremos dizer que a conversão não é importante para uma pessoa assim? E não seria um grande bem para aquela família e para a comunidade. Mas o endurecimento no pecado nos faz achar que nós somos deuses, que são as pessoas que têm que se submeter a nós, mesmo quando eu sou uma pessoa chata e azeda. Não. Essa busca de Deus, de ter a humildade de se colocar diante de Deus e confessar e reconhecer que sou necessitado de conversão e da misericórdia de Deus, fará de mim uma pessoa melhor a cada dia, na medida que eu vou me abrindo à graça de Deus. Então devemos dizer, como uma bela meditação que Santo Afonso Maria de Ligório faz, e com ela terminamos esta homilia. Ele falando dessa imagem do ouro que simboliza o nosso amor que deve ser oferecido a Deus, o incenso a nossa oração e reconhecimento de adoração a Deus, e a mirra que simboliza uma vida de sacrifício e penitência que devemos levar por amor a Deus e aos nossos irmãos. Reconhecer, Senhor, quantas vezes não tenho te oferecido o ouro do amor, porque tenho me amado demais a mim mesmo. Como diz Santo Agostinho, na Cidade de Deus, tenho amado, tenho feito mais parte da cidade dos homens do que da cidade de Deus. Que diz Santo Agostinho que dois homens edificaram duas cidades. Uma cidade de Deus, edificada no amor a Deus até o desprezo de si mesmo. E uma outra cidade, a cidade dos homens, edificada no amor de si próprio até o desprezo de Deus. E dizer, Senhor, quantas vezes tenho amado mais a mim mesmo. Tenho amado tanto a mim ao ponto de desprezar a Ti, que és o meu Deus. Também o nosso incenso. Quantas vezes, Senhor, não tenho Te oferecido o incenso da oração. Quão pouco eu rezo. Quantas vezes nem mesmo nada eu rezo. Às vezes se passa um dia sem eu elevar ao Senhor uma única oração. Ou às vezes posso estar fazendo orações dispersas, como quem faz ali para cumprir uma regra. Mas não tenho feito da minha oração o meu momento de união contigo. O meu momento de estar a sós contigo, de elevar a Ti o meu coração, de apresentar as minhas necessidades, mas também para Te louvar, Te adorar e Te bendizer. Quantas vezes, Senhor, também não tenho Te oferecido a minha mirra. Quantas vezes tenho sido impenitente. Passo grandes períodos da minha vida sem fazer uma penitência sequer, sem fazer nenhum jejum, sem fazer nenhuma abstinência, sem oferecer a Deus nenhum sacrifício, porque quero que tudo seja agradável e do meu modo, como se eu fosse um Deus. E deixo de oferecer ao Senhor sacrifícios, penitências, ascese, para assim permitir que o Senhor trabalhe na minha alma, me faça cair do meu pedestal e me faça apresentar-me diante de vós como filho humilde, que vos ama e que vos adora. Sigamos os passos desses magos do Oriente, sabendo que isso não é só um acontecimento que se deu há 2000 anos atrás, mas esse caminho dos magos é também o nosso caminho, de buscar na nossa vida
cada dia mais perceber onde estão as luzes de Deus que me levam para Ele. Estar atento às trevas desse mundo que cada vez mais nos afastam de Deus, com suas falsas filosofias, com tantas ideologias, ideologias de gênero, ideologias de tantas coisas, né? Com experiências de morte, tentando destruir as nossas famílias, tentando destruir a Deus no nosso coração, né? Tentando destruir a nossa fé no nosso coração, tentando diminuir a quantidade da família humana, né? Levando tantas pessoas à maldade do aborto ou de tantas outras coisas tão ruins. E às vezes nós, distraídos, podemos achar que essas coisas são justas e boas. Não, devemos empreender, continuar a empreender esse mesmo caminho dos magos. E foi também o caminho dos pastores naquela noite de Natal. Buscar em meio às trevas desse mundo as luzes que me levam para Deus. Saber discernir as coisas que me afastam de Deus e delas manter distância. Me aproximar das luzes, das coisas, das pessoas que me aproximam de Deus. E me afastar das coisas e das pessoas que me afastam de Deus. Herodes queria matar o menino, por isso os magos se afastaram dele. Quantas coisas temos que renunciar nessa vida? Às vezes também as dificuldades, os sacrifícios, os sofrimentos que passamos na vida, as tribulações, não devem matar no nosso coração a fé. Não devem nos fazer pensar que Deus esqueceu de nós. Deve nos fazer lembrar que também nosso Senhor sofreu neste mundo. E que o sofrimento e a cruz não é um sinal de que Deus não nos ama e não está perto de nós. O sofrimento e a cruz é a realidade desse mundo. E a nossa fé não é alienadora. A nossa fé não tira os nossos pés da realidade. Mas a nossa fé nos dá uma grande certeza por meio da esperança. A esperança de que Ele estará conosco para sempre. De que Cristo permanecerá conosco. Nos ajudará também a atravessar a nossa via sacra. E mesmo nós também marcados com tantas chagas e sofrimentos dessa vida, poderemos sim um dia entrar no céu. Mas não só entrar no céu depois da nossa morte. Podemos já agora nos aproximar do altar de Deus. Podemos receber ao próprio Deus como alimento da nossa alma. Podemos ouvir a sua palavra e dizer verdadeiramente: Jesus permanece no meio de nós. Eu não estou sozinho nesse mundo. E assim como os magos, diz o Evangelho, experimentaram uma alegria muito grande. A alegria de se encontrar com Deus, a alegria de saber que Deus não nos abandonou, de que Deus está comigo, mesmo de forma imerecida, mesmo eu sendo tão indigno, Deus vem ao meu encontro e quer estabelecer uma amizade comigo. Essa é a maior alegria da nossa alma, essa é a maior alegria da nossa vida. Por isso não podemos desprezar esse convite de Deus, essa presença de Deus na nossa vida. Devemos sim nos tornar seus amigos e levar o nosso coração, buscar levar toda a nossa família, todas as pessoas também a esse conhecimento e a essa alegria de amar a Deus e de poder sermos neste mundo, já aqui na terra, e um dia, na graça do céu, amigos de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.